Boa noite a todos. Aqui estamos uma vez mais para um direto no Facebook. Desta vez o Balcão DS Seguros, que lhe vai, a partir de hoje, dar uma ajuda numa altura bem importante em tempos de pandemia. Quantos de nós já não começamos a mexer e a preocupar-nos com as nossas finanças pessoais, no fundo, com os nossos compromissos? Quantos de nós não olhamos já para a parcela dos seguros? Por isso mesmo, ao longo das próximas semanas, e sempre às terças-feiras, depois das 10 da noite, em direto na página de Facebook da DS Seguros, vamos tentar dar-lhe uma ajuda. Vamos, acima de tudo, começar por estabelecer consigo um primeiro contacto com a rede nacional DS Seguros. E hoje são 90 agências, várias centenas de colaboradores à sua disposição em todo o país, para o apoiar, nomeadamente, como disse, numa altura em que é importante tudo no nosso orçamento, nos nossos compromissos pessoais e muitos deles mensais. Como poupar centenas de euros por ano nos seus seguros? É o tema deste primeiro direto, neste Balcão DS Seguros, e de resto vamos ficar também à disposição para esclarecer algumas dúvidas, não só por mensagem no próprio direto, como depois em mensagem no Messenger do Facebook, e as dúvidas serão obviamente esclarecidas, muitas delas quer no próprio direto, quer através de mensagem posterior, não vão ficar esclarecidas. Por isso mesmo, eu relembro, há 90 agências DS Seguros à disposição de todos aqueles que queiram conhecer este projeto, um projeto totalmente português, que pertence ao grupo Decisões e Soluções. Ora, para participarem neste direto, cujo tema, relembro, é como poupar centenas de euros por ano nos seus seguros, vão participar a Alexandra Belas, a diretora da DS Seguros Mafra, uma agência a caminho do 5º aniversário, uma agência com um excelente desempenho. Boa noite, Alexandra. Boa noite. João Basílio, diretor da DS Seguros Faro Mercado, uma agência que fez o seu 4º aniversário no mês passado. Está também de parabéns pelo seu bom desempenho na rede nacional da DS Seguros. Boa noite também para o João. Boa noite. E também, claro, o promotor, acima de tudo, o homem que idealizou estes diretos, Luís Tavares, o diretor, coordenador nacional da DS Seguros, no fundo, alguém que tem colocado esta rede no melhor desempenho nestes poucos anos. Luís, boa noite. A DS Seguros é hoje um projeto de muito sucesso. Você e toda a equipa está de parabéns. Tudo começou há quanto tempo? Está quase a fazer 5 anos, portanto 4 anos e pouco que correram no instante, e portanto que sim, que tem sido um projeto com grande sucesso, muito fruto das pessoas que conseguimos trazer para a nossa rede, e estamos aqui perante 2 excelentes exemplos disso, 2 diretores de loja que têm feito um excelente trabalho ao longo dos últimos anos. Aliás, a Alexandra, portanto, a agência da DS Seguros de Mafra está praticamente com 4 anos e meio, e portanto irá fazer 5 anos no ano que vem, em junho. E em relação ao João Basílio, a DS Seguros de Faro, que acabou no mês passado de comemorar o seu 4º aniversário, portanto entrou no 5º ano, mas enfim, foram já 4, 5 anos de excelente trabalho e que está a correr bem. 90 agências em menos de 5 anos, é um excelente desempenho deste projeto, totalmente português, a DS Seguros, com várias centenas de colaboradores disponíveis para o apoiar nesta altura, uma altura que obviamente nos preocupa e obviamente para cumprir todas as responsabilidades do nosso orçamento pessoal, das nossas finanças pessoais, onde os seguros têm, obviamente, um peso importante. Eu falo por mim, são 3.500 euros por ano em seguros, mas também o conforto de poder viver os dias e aproveitar da melhor forma. Como poupar centenas de euros por ano nos seus seguros? Vamos avançar com este tema. Luís, como é que a DS Seguros pode ajudar os clientes a pouparem nos seus seguros?
Ora bem, a DS Seguro tem de facto como a sua principal missão poder ajudar as famílias e as pequenas empresas a terem um serviço especializado de aconselhamento na área dos seguros que lhes vai permitir realmente poupanças significativas. Portanto, essa é uma das missões principais da empresa. Como é que a DS Seguros consegue fazer isso? Enfim, fruto de um trabalho que no grupo DS já vem há mais de 10 anos e que nos permitiu tornar num dos maiores mediadores de seguros a nível nacional, que nos permite hoje trabalhar com praticamente todas as seguradoras do mercado e ter um volume de negócios bastante significativo em cada uma delas. Ora, o negócio dos seguros não é muito diferente de muitos outros negócios na área, dentro da área comercial, onde a escala, ou seja, o volume de negócios acaba por trazer realmente grandes vantagens em termos de descontos que podemos dar aos nossos clientes e em termos até, para além de descontos, de uma visão global da área seguradora, ou seja, quando um cliente está a tratar dos seus seguros com um mediador que normalmente representa uma ou duas seguradoras, esse mediador, quando muito, poderá apresentar a melhor solução daquelas seguradoras que ele conhece e trabalha e, portanto, nunca consegue dar ao cliente a melhor solução a nível global. Ora, essa é uma das vantagens que os clientes têm ao trabalhar com a DS Seguros, que é terem a possibilidade de, com um único mediador de seguros, acederem aos seguros de todas as seguradoras e, portanto, termos a possibilidade de oferecer sempre a melhor solução ao cliente e, portanto, isso faz com que muitas vezes se aproveitem então, em cada caso, as melhores soluções que as várias seguradoras têm para oferecer. Há um outro facto que é importante perceber: não há nenhuma seguradora no nosso país que seja a mais competitiva em todos os seguros. O que quer dizer que se um cliente pretende ter, portanto, as melhores soluções do mercado em seguros tão diferentes como o automóvel, o seguro da casa, o seguro de vida do crédito à habitação, o seguro de saúde, acidentes pessoais, até para as empresas, vários seguros. Ora bem, o cliente tem que perceber que para conseguir ter as melhores soluções, realmente teria que obrigatoriamente estar a trabalhar com mais do que uma seguradora e, portanto, com um mediador como a DS Seguros, tem a possibilidade de aceder, de facto, às melhores soluções do mercado, portanto, através de um único mediador, sem ter que estar a perder uma quantidade de tempo muito significativa. Portanto, esse, no fundo, é o nosso segredo, é termos escala e termos todas as soluções do mercado para oferecer as melhores que existem aos nossos clientes. Poupanças possíveis em praticamente todos os seguros, 10, 15, 20%, casos onde essa poupança pode chegar aos 60%, como por exemplo no seguro de vida do CH. Luís, qual é a razão de uma poupança tão significativa no seguro de vida? Sim, o seguro de vida é realmente um dos tipos de seguro que nos permite, em relação às famílias principalmente, conseguir uma poupança muito considerável. Ou seja, se de uma forma geral a DS Seguros aos seus clientes, seja famílias ou empresas, nos seguros de uma forma geral, com alguma facilidade consegue poupanças na casa dos 10, 15, 20%, no que diz, em relação ao que as pessoas pagam anualmente, no que diz respeito especificamente ao seguro de vida, aí estamos a falar de uma diferença na casa dos 50%, ou seja, é possível transferirmos o seguro de vida do crédito à habitação e o cliente ficar a pagar menos 40%, 50%, 60% em relação ao que paga. E, portanto, isso tem um impacto bastante grande nas famílias. E, portanto, o que é que faz com que esta poupança possa existir? Tem a ver com o facto de, em Portugal, portanto, ter havido uma alteração de legislação significativa aqui há cerca de 10 anos e, portanto, que fez com que a Comunidade Europeia obrigou Portugal a implementar uma diretiva a transcrever para a legislação portuguesa, em que realmente não aceita, portanto, passou a ser proibido os bancos agravarem o spread aos clientes a propósito do chamado cross-selling. Ou seja, quando um cliente contrata um crédito com o banco, por norma, o banco, portanto, pode querer colocar que o cliente faça outros produtos. E, portanto, o que esta nova lei veio dizer é que nenhum banco não é permitido
agravar o spread ao cliente, ou seja, aumentar-lhe a taxa de juro por ele trocar o seguro de vida ou substituir outros produtos. E, portanto, a partir do momento que houve essa alteração de legislação, existiram várias seguradoras de nível internacional, gigantes mundiais, que se instalaram em Portugal para vir trabalhar especificamente o seguro de vida e, portanto, vieram acabar com o monopólio que era da banca e passou a existir, então, concorrência nesta área, o que trouxe realmente o preço, principalmente em casais ou em famílias com idade a partir dos 40, 45 anos, veio trazer, de facto, poupanças muito significativas, ao ponto das pessoas passarem a pagar metade do que pagavam no dia-a-dia. E, portanto, mas a justificação é esta, ou seja, é um mercado que se tornou concorrencial, mudou por força da legislação, os bancos não podem impedir os clientes de mudar, nem agravar-lhe a prestação, porque o spread não pode ser agravado e entrou com efeitos retroativos, portanto, mesmo quem tivesse escrituras onde isso era referido. A única exceção aqui é que realmente existe a possibilidade de, quando um cliente contrata um crédito, que é o que acontece mais hoje em dia, ter não um agravamento, mas o banco ter acordado com o cliente uma bonificação, enquanto ele mantiver o seguro e outros produtos de cross-selling. Nesse caso, sim, o banco pode retirar a bonificação, mas lá está, uma empresa como a nossa, especialistas, temos a possibilidade de analisar previamente a situação ao cliente, apresentar-lhe a solução e, portanto, o cliente connosco nunca tem rigorosamente nada a arriscar, muito menos a perder, porque só avançamos para a transferência do seguro de vida sempre que é possível e portanto, e por norma, em cada 10 casos, naturalmente, 7, 8 são transferidos sem nenhum tipo de implicação. E a verdade é que só em 2020 a DS já ajudou mais de 5 mil famílias a poupar no seguro de vida do crédito à habitação, uma média superior a 500 por mês, mas há mais de 2 milhões de famílias a pagar um crédito à habitação. A este ritmo, a DS precisava de cerca de 300 anos para chegar a todas as famílias. Era complicado. Na verdade, é verdade. Todos os anos... Nós temos feito realmente um grande trabalho e hoje é um facto, quer dizer, o ritmo, portanto, nós ajudamos mais de 500 famílias. Durante o ano 2020 conseguimos, o Grupo DS, ajudar mais de 500 famílias por mês a reduzir o seu seguro de vida e estamos a falar de uma poupança média de praticamente 600 euros por ano por cada família, portanto tem um grande impacto, mas é verdade que isto é uma gota num oceano, ou seja, todos os dias continuam a fazer-se centenas de escrituras novas por esse país fora, por norma as pessoas estão a fazer as escrituras, estão a fazer os seguros com o banco e portanto quer dizer que temos sempre aqui um grande trabalho pela frente para continuar a ajudar os clientes a ter boas poupanças. A perspectiva do diretor coordenador nacional da Decisões e Soluções, Luís Tavares, vamos neste direto que demos o nome de Balcão DS Seguros, vamos no fundo, neste balcão de esclarecimento de dúvidas, de apoio a todos os que nos estão a seguir em direto e aqueles também que estão, nesta altura, a ver também a gravação deste direto que ficou disponível, como todas as outras e como é hábito, na página de Facebook. Vamos passar à experiência também daqueles que estão no terreno de uma forma mais localizada, a saber, a Alexandra Belas, em concreto, que é a diretora da DS Seguros de Mafra, e o João Basílio, que é o diretor da DS Seguros Faro Mercado. Alexandra, qual é o principal desafio para conseguirem ajudar os clientes a poupar no seguro de vida do crédito à habitação? O principal desafio é, sobretudo, vencer as inseguranças e a falta de informação que, de forma geral, existe por parte dos clientes, ou seja, não têm conhecimento nem da legislação que o Luís mencionou e depois também esse desconhecimento ou essa falta de informação leva a que estejam vulneráveis a alguma desinformação que as próprias entidades bancárias utilizam para reter os seguros, digamos assim. O que nós verificamos diariamente é que os clientes, quando negociaram os seus créditos, não lhes foi explicado que tinham liberdade de contratação, que poderiam procurar fora do banco alternativas, soluções
eventualmente melhores para eles, quer em termos de coberturas, quer em termos de preço, e, portanto, os clientes subscrevem o seguro no banco convictos que, obrigatoriamente, é isso que têm que fazer e que têm também que manter o seguro no banco. E questionam-nos muitas vezes, mas eu posso tirar o seguro? Mas isso é permitido? Mas não, eles não me obrigam a ficar lá, portanto, e nós temos que desmistificar toda a ideia que já está na cabeça das pessoas, que está concebida, e explicar que não. Temos situações caricatas que as pessoas ficam tão surpresas que duvidam, e, portanto, nós aí temos que puxar do Decreto-Lei 222 de 2009 e mostrar mais ver que, de facto, existe essa liberdade de contratação. Enfim, digamos que há uma série de truques por parte das entidades bancárias para reter o cliente, não é? Além de não informarem, depois tentam jogar um bocadinho. A luta do mercado, mas a importância é existirem redes como a DS Seguros, que vai fazendo o seu trabalho e vai mantendo o seu desempenho de uma forma equilibrada e, acima de tudo, esclarecendo as pessoas. Portanto, o que me parece das palavras da Alexandra é que as pessoas ainda não estão totalmente informadas dos seus direitos e daí acabam por sair prejudicadas. João, no seu caso, sente esta mesma dificuldade? No fundo, gente menos informada que acaba por sair também prejudicada? Claro, já sentimos a mesma dificuldade. As pessoas muitas vezes estão em dúvida, realmente, como a Alexandra disse muito bem, se podem ou não mudar o seguro. Toda a vida eles têm ouvido a informação de que o seguro faz-se no banco e foi feito no banco e aquilo é eterno e não se pode ali mexer. Essa é uma situação realmente que acontece diariamente, o cliente não tem a informação necessária, embora agora, com o mercado a mexer da forma que tem mexido e com empresas como a DS Seguros, que é líder neste segmento, todos os dias a avisar famílias que o pode fazer, claro, já há pessoas que conseguem já ter alguma informação. De qualquer forma, o próprio banco cria algumas dificuldades, não ajuda muito, como é óbvio. O cliente que se dirige ao banco e faça uma pergunta ou outra em relação ao seguro de vida já começa a haver dificuldade. Começam por dizerem logo na altura que se vai tirar o seguro é provável que o spread vá aumentar e realmente o cliente fica um bocadinho com o pé atrás e sempre um bocadinho reticente em relação à troca do seguro. Teremos que nós fazer o nosso trabalho como temos feito e explicar-lhe por A mais B que a situação mudou, o decreto-lei, e que neste momento pode-se fazer essas trocas praticamente sem qualquer tipo de perda de bonificação, um caso ou outro, por exemplo, mas não mais do que isso. Portanto, sim, existe a dificuldade também, como a Alexandra sente todos os dias. Mas não consegue trazer-nos de 2 ou 3 casos concretos desta situação? Consigo lhe dar um exemplo, por exemplo, um que não aconteceu há muito tempo connosco, foi o facto do cliente se dirigir ao banco e pronto, ele não tinha a certeza, não tinha o documento com ele, o documento complementar à escritura, onde está tudo escrito e dito as regras do crédito. E nós aconselhámos o cliente a passar pelo gestor de conta e ele fazer essa pergunta ao gestor de conta para sabermos se ele poderia realmente fazer a troca do seguro sem haver qualquer penalização da parte do banco no spread que ele tinha contratado. Por palavras, não se chegou a lado nenhum. Portanto, o banco dizia-lhe não, o seu spread vai ter que sofrer alterações, mas eu queria saber as coisas exatamente mais concretas, ou seja, não bastava só o senhor do banco dizer isto era assim, e então resolvemos aconselhá-lo a ele fazer isso por escrito, ou seja, ele fez esse pedido de informação por escrito por e-mail, no e-mail que ele enviou ao banco, fez o pedido e deu um prazo para uma resposta no prazo de uma semana. A verdade é que depois desse e-mail ter surgido e ter sido entregue, em 3 dias tinha uma resposta positiva da parte do gestor de conta a dizer que sim, a senhora poderia fazer a troca do seguro sem qualquer tipo de penalização e que estava à vontade para poder fazer e foi assim que fizemos, trocámos o seguro rapidamente, sem qualquer tipo de problema e sem termos tão pouca necessidade de fazer isto se o banco tem colaborado e não colaborou, então foi necessário recorrer a algo mais e neste caso por escrito. Sim, eu aqui deixem-me só acrescentar, é evidente que, e até para quem nos está a ouvir, é importante para as pessoas que estão a lidar com esta informação, perceber, e é simples de entender, que
se há parte interessada em que o cliente mantenha o seguro no banco, é evidente que é a própria instituição bancária. Portanto, os gestores bancários, os gerentes, de facto estão perfeitamente instruídos e preparados e têm como objetivo tentar segurar o cliente com aquele produto que contrataram. Porquê? Porque é altamente rentável para o banco, porque de facto, na maior parte dos casos, o cliente está a pagar praticamente o dobro do que podia estar a pagar. Ora bem, então ninguém espere, se eu vou de forma simples ao banco ou ao meu gestor perguntar o que é que ele acha de eu trocar o seguro de vida, é evidente que o gestor vai tentar fazer o possível e o impossível para que eu desistisse da ideia. Ora, a melhor maneira é tentar assustar a pessoa, fazer-lhe ver que poderá haver aqui... Ora bem, como o João Basílio explicava bem, tudo isso muda de figura quando há algo por escrito. Ora, se o cliente, por exemplo, enviar um e-mail ao seu gestor ou algo em que peça realmente uma resposta oficial sobre se há ou não há agravamento no caso dele trocar o seguro de vida, pois com certeza na maior parte dos casos está o problema resolvido, porque o banco não se vai poder pronunciar por escrito a dizer uma coisa que não é verdade. No entanto, em conversa simples com o cliente, que ninguém ainda por cima está a ouvir, é evidente que é fácil dizer várias coisas e, portanto, as coisas ficam ali meias no dito por não dito e o cliente fica com receio. Portanto, cabe-nos a nós, e estes mais de 5.000 clientes que já ajudámos este ano, claro que deu trabalho a cada um de nós, principalmente, portanto, às agências, no sentido de poderem... trazer algum esclarecimento ao cliente e, acima de tudo, ele estar tranquilo que as coisas estão a correr dentro da normalidade e que não está a arriscar nada, não tem nenhuma dificuldade. Muito bem, já tivemos aqui então esse lado, mas vale a pena também colocar esta questão ao João Basílio. João, com os bancos, não há dificuldades na substituição de apólices de seguros por outras? Não é? Já percebi que sim. Quer dizer, por regra não. Aquele exemplo que eu dei é no meio de muitos que não criam dificuldade. Exatamente. Portanto, por regra não, na maioria dos casos não há qualquer agravamento, como neste caso também não houve, e o banco, pois, fazemos as transferências sem qualquer tipo de problema e não temos essas situações, nem esses entraves, nem perda de tempo, até porque a legislação o prevê. Aliás, a legislação veio claramente dizer que neste momento, a partir de 2009, que se pode fazer essas trocas sem grandes entraves. É assim, ainda, por fim, no caso onde a substituição do seguro de vida implica mesmo o aumento do spread, um caso por outro que está feito em contrato, nesse caso, analisando o contrato e verificando qual é o impacto real que essa perda de bonificação tem, depois fazemos as contas com o cliente e verificamos se realmente ele tem ou não a possibilidade de fazer essa troca. Na maior parte das vezes essa troca acontece, mesmo com uma perda de pequena bonificação no spread, porque o valor do seguro que nós trocamos tem um impacto tão grande no valor que acaba por compensar essa troca. Portanto, não por regra, não há grandes dificuldades com os bancos, a não ser uns casos por outros que nós temos que realmente agir de outra forma e arranjar formas de poder ajudar o cliente da melhor forma, sim, com certeza. Muito bem. Regressava então a Alexandra Belas para lhe perguntar. Quando falamos, Alexandra, em poupança, estamos a falar exatamente em quê? Que valores podem estar aqui envolvidos? Assim, a poupança nós seguimos na ordem dos 50% no mínimo e vamos a 80% e às vezes até mais. Eu tenho 2 casos muito recentes, que, enfim, são algumas dezenas ou já centenas de apólices, mas tenho aqui 2 casos muito recentes que, de facto, as pessoas conseguiram poupanças muito significativas. Estou a falar, por exemplo, de um casal com 63 e 67 anos, com 60.000 euros de dívida, de capital em dívida, portanto não estamos a dar um grande valor, mas que pela idade deles já estavam a pagar um prémio muito, muito elevado, 252 euros por mês. Eles transferiram para nós e conseguiram ficar a pagar 108 por mês.
ou seja, tem uma poupança mensal de 144 euros, isto ao ano, números redondos, são 1.700 euros. E, portanto, acho que causa bastante diferença 1.700 euros num orçamento anual. Temos uma outra situação, uma faixa etária mais jovem, 55 anos e 46, com um capital de 162 mil euros, que estavam a pagar 202, ficaram a pagar 88. Portanto, estamos a falar também de uma poupança de 114 euros por mês, ou seja, 1.360 ao ano. Acrescenta-se que as coberturas não perderam qualidade, ou seja, melhoraram-se coberturas e conseguiu-se poupança. Okay? E isto é muito importante, porque eu já vi situações nos bancos, por exemplo, em que o cliente tenta negociar com o banco uma baixa no prémio do seguro e eles dizem, sim senhora, nós baixamos. E quando eu vou ver as condições, o que é que acontece? Ou o banco lhes reduziu o capital a 50%, portanto, cada um, se é um casal, em vez de ter o capital a 100% cada um, tem a 50%. Outras vezes retiram-lhes na ITP, portanto, na invalidez total permanente, retiram porcentagem e baixam de 60% para 65%. Há aqui uma série de ganhas que leva o cliente, uma vez mais, que não está devidamente informado, a pensar que teve uma redução de prémio, quando na verdade não teve uma redução de cobertura. Okay? E nós não, nós conseguimos melhorar a cobertura e ainda assim baixar o preço. Muito bem, 2 casos concretos e João Basílio, também costuma ter exemplos de poupanças tão expressivas aí pelo Algarve? Sim, claro, no Algarve, claro que sim, pois aqui na nossa região os preços são sempre, os imóveis têm sempre uns preços um pouco acima da média do país, que é equiparado com Lisboa e Porto, são situações em que os imóveis têm preços elevados, as pessoas que compram recorrendo ao crédito têm os créditos também um pouco maiores, com capitais mais elevados, e sendo também um mercado de segunda habitação, não são propriamente os mais jovens que fazem essas compras, portanto, numa faixa etária já um pouco mais alta, justifica-se plenamente a troca do seguro com valores, com grandes benefícios e com grandes reduções. Dando aqui 2 exemplos, e agora falando em valores, mas passando para a questão da percentagem, dou aqui um exemplo de um cliente nosso que tinha uma prestação de um pagamento de seguro de 137 euros por mês e passou connosco a pagar 82, isto para um crédito de 72 mil euros, vai ter um benefício no total do crédito ao longo dos anos, só por ter feito o seguro connosco, de cerca de 18.500 euros, o que se traduz numa percentagem a menos no seguro de vida de 60% ao mês. Dando um outro exemplo, só para verem que é possível até ser um pouco acima destes 60%, temos um outro cliente com um benefício total no contrato de crédito de cerca de 8.500 euros, um cliente que pagava 91 e passou a pagar 56 euros, e aqui já se traduz numa mensalidade de seguro de menos 61,5%. Portanto, conseguimos até muitas vezes ultrapassar 60% de benefício no valor do seguro de vida. São 2 exemplos que temos, claro, nem todos serão assim, há seguros que conseguimos baixar de 40%, 50%, mas temos casos em que até ultrapassa 60%. Os exemplos da DS Seguros de Mafra e de Faro Mercado, com a Alexandra Belas e o João Basílio, relativamente às poupanças. Vamos avançando neste balcão DS Seguros. Estamos na página de Facebook da DS Seguros, lembrando todos os que nos estão a seguir em direto a partir de hoje, durante várias semanas, às terças-feiras, depois das 10 da noite, faremos aqui um pequeno fórum em direto, que depois ficará em gravação disponível na página de Facebook da DS Seguros, onde lhe vamos trazer, por um lado, o conhecimento sobre este projeto totalmente nacional da DS Seguros, com 90 agências em todo o país e várias centenas de colaboradores à sua disposição. Por um lado, para um primeiro contacto através deste pequeno fórum no Facebook,
dando-lhe a conhecer o projeto, mas também com casos concretos, com testemunhos de profissionais que estão nesta rede, como é o caso da Alexandra e do João, dois diretores de agência com muito bom desempenho há 4, 5 anos na rede DS Seguros. Alexandra, voltando a si, qual é o perfil dos clientes a quem tem prestado mais frequentemente aconselhamento, nomeadamente idades e profissões? Assim, em termos de idades, se calhar as faixas etárias que têm maior impacto será a partir de 45 anos, aliás, que tinha referido, porque é a partir dessa idade, dos 45 anos, que os prémios de seguro incrementam bastante pela idade evolutiva, digamos assim. E, portanto, é aí que tem maior reflexo. E é realmente aqueles clientes que nós tentamos alcançar para ajudar. Em termos de profissões, é muito diferenciado. Nós temos desde advogados, médicos, funcionários públicos, polícias, bombeiros, enfim, gestores, empresários, temos um leque muito alargado de profissões. Eu diria que se qualificam como classe média, média alta. São sobretudo pessoas que têm alguma capacidade de obter financiamento e que, portanto, contrataram créditos com algum peso e pronto, e que sentem a necessidade, face aos prémios que estão a pagar, de rever a situação. João, o seu exemplo, o seu dia-a-dia, o perfil dos clientes da sua DS Seguros? Sim, não difere muito do que a Alexandra disse, realmente. Nós temos uma faixa etária diversificada, mas onde se sente realmente um grande impacto é a partir dos 45 anos, obviamente, como a Alexandra disse muito bem. Fazemos seguros de 45 a 65 constantemente, mas chegamos a fazer até acima desse leque de idades, 65 até para cima. Temos companhias de seguros que permitem a contratação já até acima de 65 anos. O que ajuda bastante, mas sim, dentro dos 45, 65, 66, dentro dessa faixa etária é onde se traduz realmente as grandes diferenças. A nível de profissões, sim, temos variedíssimas profissões, passando pela construção civil, motoristas de táxi, motoristas de carros pesados, operários fabris, quadros médios da função pública, enfermeiros, alguns médicos, profissionais liberais, também bastantes, profissionais de segurança, GNR, polícia, por si só já têm os seus agravamentos pela profissão que têm, mas conseguem se traduzir em grandes benefícios. Sim, muito variado. Com certeza, esta poupança tem um impacto muito positivo para as famílias em causa. Alexandra, qual foi o caso que mais satisfação lhe deu em conseguir essa poupança até hoje? Trabalhar com prazer, ajudando pessoas, que é um pouco o DNA deste projeto da DS Seguros e do Grupo Decisões e Soluções. Fale-me lá de um caso que lhe deu especial gosto acompanhar e conduzir. Oh, Carlos, todos os casos me dão gosto, porque eu sinto sempre que estou a ajudar as pessoas e é por isso que me levanto todos os dias, é porque realmente sinto que o meu trabalho é útil e que vai ser vantajoso para alguém. É assim, não tenho propriamente um caso que eu consiga ressaltar, mas posso dizer que nesta fase, desde que o Covid-19 apareceu, eu sinto que há pessoas que estão realmente precisadas de rever os seus gastos e tentar poupar algum dinheiro. São situações de pessoas que ficaram desempregadas, que têm perca de rendimentos, de empresários que deixaram de faturar e, portanto, cada euro conta e faz a diferença. E pronto, e é claro que as pessoas também têm alguma vergonha às vezes em transmitir a sua verdadeira situação, mas nós percebemos que são situações complicadas. E se as conseguimos ajudar, valeu a pena. É verdade, conforme começamos este direto, quantos de nós, todos nós na realidade, já começámos a fazer contas, nomeadamente, e começando por aí, aos compromissos mensais e anuais, aqueles que não podemos faltar, haja pandemia, não haja pandemia, contas são contas. João, o seu caso, há sempre, é um bocado como no futebol,
há aquele gol que dá mais satisfação, aquela vitória que dá mais satisfação, a derrota que deixa o jogador com mais raiva. No seu caso concreto, muita satisfação também no dia-a-dia? Sim, muita satisfação, obviamente. Saber que estamos a traduzir tudo isto. Estamos a falar de dinheiro, não é? Dinheiro que deixa de sair do bolso das pessoas e que os deixa imensamente felizes e satisfeitíssimos pelo trabalho, até porque o nosso trabalho é gratuito. Nós não cobramos pela avaliação, não cobramos qualquer cêntimo por fazer uma avaliação, e isso por aí já estamos a ajudar bastante. Um caso que me marcou realmente, entre tantos os que me deram satisfação, foi um caso de um cliente nosso que, pronto, veio ter connosco, explicou a situação dele, estava num desemprego já de longa duração. Uma pessoa já com os seus 50 e poucos anos, já estava com um desemprego de longa duração, desesperado porque não conseguia arranjar trabalho. E estava a ver o futuro à frente dele era ter que entregar a casa ao banco. Portanto, não estava com possibilidades de cobrir as despesas. O que é que ele acabou por ter que fazer? Ele teve que, desesperadamente, optar por uma reforma antecipada, ou seja, perdeu imenso dinheiro por ter que antecipar a reforma dele. Teve uma penalização brutal, mas foi a única solução que ele arranjou para poder dar continuidade à vida dele e poder manter a casa, porque depois com as contas que ele fez, a reforma junta com o vencimento que a esposa tinha, dava-lhe para cobrir as despesas, mas teve que encurtar em muito todo o orçamento. E um dos fatores que o levou a ficar imensamente satisfeito foi que no seguro de vida nós poupámos-lhe imenso dinheiro, o que o ajudou nesta sua transição de vida bastante complicada. Foi uma satisfação enorme conseguirmos ajudá-lo, ele ficou imensamente feliz e, sendo um cliente que nos satisfaz bastante, todos os nossos clientes, este, para além de tudo, ficou meu amigo. Hoje trocamos mensagens no Facebook, desejamos um feliz aniversário um ao outro, no Natal lembra-se de nós e manda as boas festas, eu inclusivamente também a ele, e está-me sempre a oferecer a casa dele quando eu for lá, para eu poder usufruir com ele de um café em casa dele, para eu ver aquilo que o ajudou a poder manter o seu imóvel. Portanto, é um processo marcante que ficará comigo sempre na minha memória. Sim, e por falar, já agora também gostava de acrescentar, porque estamos a centrar-nos um pouco num aspecto que é fundamental, que tem a ver com o encargo que esse seguro é, o peso no orçamento familiar. Mas o seguro de vida, de facto, tem uma outra parte que é muito relevante e que tem que se ter muita atenção, porque tem a ver com o tipo de coberturas que estão contratadas. E também, na maioria dos casos, os seguros feitos pelo banco acabam por ter muitas vezes um pacote de coberturas, nomeadamente as ligadas à invalidez, que não são as que mais defendem os interesses do cliente e, portanto, há grosso modo, e assim, para não ser muito maçudo, mas rapidamente, para quem nos está a ouvir conseguir perceber bem, grosso modo há um seguro de vida é feito para a cobertura de morte, e aí é idêntico em praticamente todos os seguros, mas depois também cobre em caso de invalidez. E aqui é que há uma diferença enormíssima entre os vários seguros. E, portanto, eu posso, regra geral, o cliente, quando falamos com ele, tem a ideia que, como tem o seguro feito, o seguro de vida, caso não possa trabalhar, portanto, a casa ficará paga, caso tenha uma invalidez. Ora bem, mas em boa verdade, isso não é assim. Aliás, ainda recentemente houve até um caso que andou na televisão, de um cliente que apanhou até um processo degenerativo, de uma doença que lhe tirou todas as capacidades de ele poder trabalhar, e, no entanto, ele tinha o seguro no banco e o seguro não tinha, a cobertura não era possível ser acionada porque não estava incluída. E, portanto, muito rapidamente, é preciso que as pessoas tenham noção que existem, para a cobertura de invalidez, dois tipos principais. Assim, em termos muito sucintos, a invalidez absoluta e definitiva, que normalmente está como a IAD, em termos de iniciais, portanto, invalidez absoluta e definitiva, é uma invalidez muito frequentemente contratada na banca, por ser um pouco às vezes mais barata e fazer parecer que a prestação no total do crédito é mais competitiva comparado com outros bancos, mas é uma armadilha porque de facto o cliente está a contratar um seguro que paga todos os anos,
mas no caso dele ter uma invalidez para o trabalho, ou seja, imaginem alguém que ficou condicionado ao ponto de não conseguir trabalhar, mas consegue, por exemplo, levantar-se da cama sozinho, fazer uma refeição, até dar um passeio na rua. Ora bem, nesse caso, quem tem só a cobertura de invalidez absoluta e definitiva, a tal IAD, neste caso, essa cobertura não podia ser acionada, quer dizer que a pessoa deixava de poder trabalhar, mas a casa continuava por pagar ao banco. Depois há outro tipo de cobertura, que é mais conhecida por ITP, a invalidez total e permanente, que agora até lhe arranjaram um nome um bocadinho mais comprido, mas pronto, regra geral, a invalidez total e permanente, portanto, toda a gente consegue identificar. Esta é a que qualquer cliente deveria de contratar e, portanto, há milhares e milhares de clientes que não têm esta cobertura, que é a que permite, por exemplo, a partir de uma pequena invalidez a partir de 60%, o cliente poder acionar o seu seguro, ou seja, não está dependente de terceiros ainda para as funções vitais, que é o que a IAD obriga, mas pode deslocar-se sozinho, não pode trabalhar, tem uma limitação para a atividade profissional. Então, nesse caso, a casa já fica paga. Ora bem, e então existe uma quantidade enorme de clientes que julga ter um seguro de vida, que o cobre para as necessidades que necessita, e isso realmente não é verdade. E, portanto, isso é uma coisa altamente dramática e, portanto, que acontece com muitos clientes. Infelizmente, alguns descobrem depois de lhes acontecer um problema, mas tem sido outro dos motivos que nos leva a, quando abordamos um novo cliente, para além do que ele vai pagar, é termos a possibilidade de ele passar a ter as coberturas mais adequadas e a pessoa ficar-nos agradecida praticamente para o resto da vida, porque realmente perante uma adversidade na vida, uma coisa é estar coberto, outra coisa é andar a pagar um seguro que depois na prática nem vai servir. Portanto, isto era só uma achega, mas que é realmente importante. A importância no fundo, de como estão feitos os seguros, no fundo, o preço é muito importante, mas como estão feitos os seguros é esse sublinhado que o Luís Tavares quis deixar aqui. João, tem encontrado casos destes em que os clientes, por falta de informação suficiente, prestada pelos bancos, ou que pelo menos devia ser prestada pelos bancos, os clientes têm um seguro com uma cobertura de invalidez insuficiente, sem terem essa noção? Sim, muitíssimos. Muitíssimos. É realmente uma situação muito comum. Os clientes não saberem o tipo de invalidez que têm, porque na altura, quando estão a assinar a escritura e contratam também e assinam também o seguro de vida, é-lhes dado um papel colocado à frente, isto aqui é o seguro de vida, assina aqui em baixo, e a informação que têm não é mais do que isso. Até porque nos bancos duvido que muitas pessoas que lá estejam a trabalhar, os funcionários dos bancos, tenham a capacidade de poder aconselhar seguros ou poder fazer qualquer tipo de explicação nesse sentido corretamente. Isso é para os profissionais de seguros, que neste caso somos nós, e é isso que nós fazemos. Portanto, nós temos esse cuidado e encontramos muitíssimas pessoas que não sabem a invalidez que têm, muitos nem sabem que têm invalidez, o que é ainda mais grave. Sem querer especialmente apimentar ou salgar aquilo que o João está a dizer, eu ainda por estes dias tive conhecimento até de um caso de um banco em concreto que tinha até um passado relativamente recente o apoio no seu balcão de técnicos de seguros, ou seja, era regularmente visitado o balcão com um técnico para dar apoio, no fundo, aos colaboradores daquela agência no que dizia respeito a seguros, e esse banco em causa deixou de o fazer, e agora os funcionários da agência têm apenas uma linha telefónica disponível. Ora, isto só vai gerar confusão, porque a pessoa chega, faz uma pergunta, deixe-me ligar para a linha especializada, depois ou seja, vai passar para o outro, mas esse outro não vai falar com o cliente. Quem vai falar com o cliente, na realidade, é o gestor da conta ou o colaborador da agência bancária. Portanto, é realmente alguma coisa de extraordinário, no menos bom sentido. Alexandra, para terminar o seu caso, também têm encontrado situações como esta? Como é que têm reagido os clientes a este problema que tinham ou que têm sem saber que o têm? Quase faz lembrar as pessoas que têm Covid e não sabem que o têm, que são assintomáticos, não é? É verdade, existem muitos casos mesmo.
quando perguntamos qual é a cobertura de invalidez que têm as pessoas, por norma, a maior parte não sabe. Depois, quando percebem que têm a IAD, ficam chocadas e ficam assustadas. E algumas dizem-me, Alexandra, se me tivesse acontecido alguma coisa, como é que era? Porque estavam convictas que estavam garantidas, digamos assim, que se acontecesse alguma coisa, o crédito era. Portanto, quando são confrontadas com a situação, ficam e querem de imediato alterar a situação e avançar com propostas e etc. Enfim, eu queria dar aqui uma chega a algo que já foi dito, é que quando nós temos uma dor, vamos ao médico. Quando temos um problema legal, vamos ao advogado. Quando temos um problema fiscal, vamos ao contabilista. E quando temos um problema com seguros ou uma dúvida com seguros, devemos ir a profissionais de seguros e não a outras entidades. É verdade. Bom, está praticamente a terminar este primeiro direto no Facebook da DS Seguros. Vamos apenas à mensagem final. Muito bom ter estado aqui durante estes 45 minutos a ouvir a palavra de profissionais sérios, equilibrados, especializados, de excelente desempenho e, acima de tudo, realizados. Luís, que mensagem como diretor coordenador nacional deste projeto chamado DS Seguros, do Grupo Decisões e Soluções, que mensagem é que gostava de deixar neste nosso primeiro direto, neste nosso primeiro balcão DS Seguros, para dar a conhecer melhor ainda o projeto DS Seguros às pessoas, através das redes, em direto hoje e gravado para aqueles que estão a seguir-nos de forma através da gravação que vai ficar no Facebook. Sim, em jeito portanto, para finalizarmos, de facto, o programa já quando se começa a falar de coisas interessantes, o tempo passa rápido e, portanto, quando damos conta, está mais comprido do que tínhamos previsto. Mas, de qualquer maneira, há duas mensagens que eu gostava de deixar. Uma realmente virada para a população em geral e, portanto, que realmente deixem de ter receios e como diz a Alexandra Belas e bem, falem com os especialistas e, portanto, aconselhem-se e, portanto, tirem partido da DS Seguros, que está em todo o país, portanto, desde das ilhas, do litoral, do interior, do norte, sul, portanto, estamos com uma ótima dispersão geográfica, com cerca de 90 lojas em todas as regiões. Portanto, em cada loja existem profissionais capacitados para poder prestar um excelente aconselhamento, isento, seja um aconselhamento especializado e, portanto, isento, independente, que é importante, e de maneira que, desse ponto de vista, deixa-nos bastante satisfeitos o que temos conseguido fazer pela população ao longo destes anos, porque realmente tem-se traduzido num aumento do rendimento disponível das famílias muito significativo e das empresas, e isso deixa-nos muito satisfeitos. Por último, uma última mensagem, enfim, para toda a nossa rede, porque, portanto, só através dos excelentes profissionais que temos, quer os diretores de agência, quer as suas equipas depois, os consultores, é que nós conseguimos prestar este aconselhamento de excelência à população, conseguimos realmente ter um impacto na vida das pessoas importante, enfim, e acho que esse bem que fazemos às famílias, muito provavelmente também tem ajudado a nossa empresa, independentemente das adversidades que vão existindo, dos ciclos económicos. A verdade é que temos conseguido crescer todos os anos, fazer um bom trabalho, se calhar também é um agradecimento, digamos assim, do cosmos, do universo. Se fazemos o bem, portanto é natural que também tenhamos sorte e que as coisas nos corram bem. Por último, gostava realmente de dar os especiais parabéns, no caso aqui em concreto, ao Alexandra Belas e ao João Basílio, porque são realmente dois diretores de agência dos mais antigos que temos na nossa rede, em duas zonas do país completamente distintas, e portanto a Alexandra em Mafra, portanto ali junto à Grande Lisboa, mas já mais na zona oeste, o João Basílio, portanto, na região do Algarve, em Faro, e portanto não são, como é lógico, os grandes centros de população onde existe o maior potencial, mas isso não tem impedido quer a Alexandra, quer o João de estarem a fazer um excelente trabalho
de estarem a ser, essencialmente, no decorrer deste ano 2020, têm sido durante praticamente todo o ano um exemplo para todos os seus colegas e, portanto, é com estas pessoas que esta empresa pode realmente fazer um bom trabalho, ser um exemplo e ter aqui um excelente desempenho. Portanto, queria agradecer a todos e especialmente, neste caso, a Alexandre e ao João pelo excelente trabalho e pronto, e vamos fechar o ano com um excelente ano, mesmo com estas condições todas temos conseguido crescer. Aliás, eu acho que tenho a certeza, mas gostava que me confirmassem, a Alexandre e o João Basílio estão neste ano 2020 a ter o vosso melhor ano de sempre, ou estou errado? Sim, é verdade. É correto. Portanto, num ano de Covid, de grandes dificuldades, em que muitas empresas estão a passar e vão passar por grandes dificuldades, felizmente temos o privilégio e a sorte de estar num ramo de atividade em que podemos ajudar os clientes e podemos, enfim, superar as dificuldades e, portanto, ter bons níveis de faturação e, mesmo assim, crescer em alturas que aparentemente para o mercado são bastante adversas. E, portanto, enfim, gostava de agradecer por tudo o que tem sido feito e terminava desta maneira. E já não é pouco, portanto, já são uns bons minutinhos. Foi ótimo. De resto, hoje, como poupar centenas de euros por ano nos seus seguros, foi o tema deste primeiro balcão DS Seguros, no fundo, o direto na página da DS Seguros no Facebook. Terças-feiras, depois das 10 da noite, o esclarecimento de dúvidas, um primeiro contacto. Podem enviar também as suas questões, os seus pedidos para o e-mail geral@dsseguros.pt, geral@dsseguros.pt. É também uma outra forma de contacto mais direta. Claro que pode também enviar a sua mensagem através do Messenger do Facebook para um primeiro contacto também, ou promover um contacto mais próximo numa agência ou num qualquer local do país. Já sabe, tem à sua disposição várias centenas de profissionais, 90 agências espalhadas por todo o país, a DS Seguros em grande, e sempre disponível para o apoiar, nomeadamente, como disse logo no início deste direto, numa altura em que todos nós, minimamente responsáveis, temos que começar a fazer contas, e começando logo pelos principais compromissos. Agradeço ao João Basílio, um grande abraço para Faro, o diretor da agência DS Seguros Faro Mercado. Um beijinho também para a Alexandra Belas, que está aqui pertinho de mim. Em Mafra já é, como disse o Luís, é quase Lisboa e é uma excelente zona, nomeadamente de passeio. Alexandra, muito obrigado também pela sua participação. Um grande abraço ao meu amigo Luís Tavares, que tem comandado exemplarmente este projeto DS Seguros e em menos de 5 anos, 90 agências em funcionamento, mas acredito outras, Luís, prontinhas a começar a funcionar muito em breve, não é? Sim, o projeto é continuarmos a crescer e, portanto, até estarmos junto da população, pelo estudo que fizemos, portanto, isso implica para estarmos em todas as principais vilas e em todas as cidades, vamos ter que ter cerca de 200 lojas em Portugal, portanto, quer dizer que ainda vamos aqui a meio do crescimento, portanto, muito ainda vai acontecer nos próximos anos. Luís, mesmo para terminar, só porque agora tudo termina em Covid, todas as conversas vão dar ao Covid. A DS Seguros, creio, é também uma das empresas portuguesas que está dentro daquela faixa que cresceu com o Covid? Nós não crescemos com o Covid, mas de facto não deixamos de crescer com o Covid, ou seja, é verdade que se me perguntar se não tivesse havido alguns constrangimentos criados pela Covid e até a recessão económica, a DS Seguros teria um crescimento mais acentuado este ano? Com certeza. No entanto, nós conseguimos, o primeiro semestre de 2020 foi o nosso melhor semestre de sempre, comparado com todos os anos. Fechámos o terceiro trimestre deste ano com um crescimento na faturação dos nossos agentes de cerca de 60%, comparado com o período homólogo, ou seja, com o terceiro trimestre do ano 2019. Portanto, o Covid não fez com que a empresa ou estagnasse ou não crescesse. Crescemos. Agora, não tenho dúvida que se me perguntassem se era melhor não haver Covid, não há nenhuma dúvida. Portanto, ou seja, o Covid não nos fez crescer, seguramente, mas não impediu o nosso crescimento. Sim, eu acredito que o número de agências pudesse ser bastante maior em termos de crescimento. Sim. Aí não há dúvida, ou seja, há um conjunto de pessoas
que o receio da parte económica de tudo isto tem-as feito hesitar e, portanto, temos algumas a avançar e as lojas estão a ser montadas e vão abrir, mas também não tenho dúvidas que houve uma grande quantidade de pessoas que estaria prontinha para lançar um novo desafio nas suas carreiras e que, entretanto, agora com receio do que é que vai acontecer, está a adiar a decisão. Sim, por aí teríamos crescido bastante mais, sim. Eu estava mais a referir-me, enfim, ao volume de negócios das nossas lojas, à angariação de clientes, até aí não tivemos dificuldade, mas no ritmo de crescimento do número de agências, sim, há aqui, ou seja, um conjunto de pessoas que estará para tomar a decisão com, enfim, ainda com alguns receios de em que é que a Covid vai dar, como é que as coisas vão acontecer. Muito bem. Luís, um grande abraço. Muito obrigado. Um grande abraço a todos e boa uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Um abraço. Boa noite.